Saiu o PIB aí, né? PIB, Sim. PIB, aquela coisa pequenininha, né? Podia ser um pequenininho brincalhão, mas não é, tá um pouco assim, tá... tá meio, tá ruim um pouquinho. Tá um pouco ruim. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou começar com uma questão mais geral, antes de eu falar do PIB, que eu quero quero dedicar um bom tempo a isso, né? Há uma questão geral importantíssima. E quem acompanha esse programa, graças a Deus, em número sempre crescente, e gosto que as pessoas digam que gostam do programa mesmo quando não concordam. Isso é fundamental. Isso é fundamental num país que parece que está começando a se especializar em intolerância. E não é só no Brasil, não, no mundo, né? Tem esse negócio, a tal da cultura do cancelamento, né? Vou cancelar você. Então, sou seu amigo há 20 anos, você faz uma coisa de que eu não gosto, pronto, não quero mais saber de você nunca mais. Né? Não convivo com a divergência. Fábio Cuba ontem me fez uma. Não vou falar aqui no ar. Mas tudo bem. Né? Me deixou chateado. Não era a minha intenção. Não. As pessoas não podem ser tão realistas às vezes. Assim. Só falei a verdade. Alimenta a fantasia. Né? Aí eu falei, olha, eu tô aqui em tal lugar, em tal pessoa. Ele disse, tal pessoa. Aí me falou. Enfim, não vou entrar em detalhes. Então não vou cancelar o Fábio Cuba agora por isso. Não, deixa o Fábio Cuba aí, né? Então no país da intolerância, meninos, e no mundo da intolerância, é preciso que a gente comece a recuperar alguns valores. Eu venho originalmente, vocês sabem disso, já falei aqui, eu venho originalmente da área da literatura, do jornalismo cultural, né? Foi a isso que eu dediquei mais tempo da minha vida. A política sempre foi uma paixão, digamos assim, lateral, porém permanente, desde que eu era moleque. Como eu era gordinho de óculos, não sabia jogar bola, eu resolvi me interessar por política, para ver se eu conseguia ganhar algumas meninas. Ganhei, Fábio Cuba. Eu dizia, oi, você sabe o que é socialismo? Ela dizia, não. Aí eu começava a explicar. Né? E bolchevismo, você sabe? E capitalismo. E aí sim. E aí começava um papo super agradável. Muito bem. No mundo da literatura, das artes, existe o fenômeno da crítica. Né? Então tem uma máxima estúpida que diz assim, se o sujeito fosse bom, ele não seria crítico de cinema, ele faria cinema. Se o sujeito fosse bom, ele não seria crítico de literatura, ele faria literatura, ele seria escritor. Se o sujeito fosse bom, não seria crítico de música, faria música. Isso é de uma boçalidade, de uma estupidez e de uma mentira sem tamanho. Porque a crítica também é uma linguagem, a crítica é uma linguagem de reflexão sobre o fato, no caso, o fato artístico. Há críticos de arte e que transitaram entre a arte e a política, por exemplo, Edmund Wilson, um dos homens mais brilhantes do mundo, né, da história do pensamento. O trabalho dele era criticar, com categoria, com informação, com dados. Não é? Essa história de que, como que é? Quem sabe faz, quem não sabe critica, é obscurantista. A crítica ajuda, inclusive, a iluminar a obra das pessoas, a melhorar a obra das pessoas, a esclarecer o que está lá. Muita coisa em arte só ficou sendo conhecida, digamos, e foi revelada, até mesmo, muitas vezes, a intenção do artista, quando o crítico chegou e analisou e apontou as coisas. Então é preciso que a gente entenda, fica parecendo uma conversa meio abstrata, mas é importante porque eu acho que ela é civilizatória. A crítica é uma forma de amor, não de ódio. Desde que você faça a crítica procurando melhorar as coisas, e não a crítica que puramente desqualifica, sem apontar alternativas. Eu sei, muita gente, eu sou muito duro em algumas coisas, muita gente confunde às vezes algumas ironias que eu tenho com indelicadeza, mas a ironia também é uma linguagem, né, que pode ser inteligente. Mas notem que eu sempre tenho referências, né? Então, quando eu critico os desmandos do senhor Sérgio Moro, seja como juiz, seja como ministro,
eu tenho uma referência à Constituição, eu tenho uma referência ao Código de Processo Penal, eu tenho uma referência ao Código Penal, eu tenho uma referência à jurisprudência do Supremo, ou uma dessas coisas ou todas elas conjugadas. E assim tem sido. Há um inconformismo generalizado no governo Bolsonaro, e curiosamente não só no governo Bolsonaro, que era assim no governo Dilma, era assim no governo Lula, um pouco menos no governo FHC, com a imprensa. A imprensa se interessaria apenas, dizem eles, pelo lado negativo das coisas, e nunca pelo lado positivo. Bom, é mentira, é essencialmente mentirosa essa crítica. Em primeiro lugar, essa observação. A imprensa, ao fazer o trabalho de crítica, necessariamente contribui para ajudar, desde que do outro lado haja quem queira ouvir. Eu já disse e sustento, não fosse a imprensa, em parceria com o Congresso, não teria saído a reforma da Previdência. Não. Nós da imprensa, sim, e as esquerdas, ou parte delas que não queriam as reformas, acusam a imprensa, e com razão, de ter feito um trabalho a favor da reforma. É verdade, fez mesmo. Eu fiz. Porque eu julgava necessária a reforma da Previdência. E porque os críticos da reforma da Previdência não me apontaram nenhum caminho alternativo. Tivessem apontado, não, a reforma da Previdência não precisa, nós faremos tal coisa, e eu julgasse factível isso, talvez eu tivesse mudado de ideia, não sei, mas isso não apareceu. Então é mentira que a imprensa como um todo sabota esse ou aquele ou sabota o governo. Ao contrário, contribui para o governo. Contribui. Contribui para o governo no sentido de que faz a defesa daquilo que considera correto. Agora, há os desmandos, as boçalidades, as coisas estúpidas, e que precisam ser apontadas também porque elas têm consequência. Elas têm consequências. É isso que me incomoda um pouco, você que está me ouvindo no rádio, me acompanhando pela internet, nos acompanhando, nos ouvindo, né? É detestável esse negócio de achar que quando você diz, olha, isso não funciona, você está querendo que não funcione. Não, não estou querendo que não funcione, eu sei o que não funciona. Eu sei o que não funciona, por quê? Porque Deus faz download na minha cabeça, e aí então com download eu pego e falo, olha, foi Deus que falou. Não. Porque existe uma história. Porque existe uma lógica nas coisas. Porque as instituições da República têm as suas particularidades. Então vamos lá. Eu lembro que eu defendi no fim de 2018, no começo do governo Bolsonaro, falei, por que não pega a reforma da Previdência do Temer, que já caminhou bastante? Vocês lembram disso aqui, né? Pega essa reforma e vai a partir dela. Ela pode ser um pouco menor na economia do que a do Guedes, mas será feita antes. E a velocidade compensa a eventual deficiência que ela possa ter na comparação com a outra. Não, Onyx Lorenzoni, este grande pensador da República, esse adversário de Platão, né? Este homem que rivaliza com Schopenhauer e com Kant na sabedoria, disse, não, a reforma é uma porcaria. Mas, presidente, faça uma base de apoio, porque se não fizer a base de apoio, essa reforma vai demorar demais. Eu me lembro do Onyx, sempre ele, prometendo a reforma para maio, lembra-se disso? Sim. Nós estávamos em abril, não tinha começado a votar nada, ele disse, não, em maio está tudo resolvido. Eu disse, mas tudo resolvido o quê? Essa reforma vai sair no fim do ano, vai sair em novembro. Desculpa, acertei, saiu em novembro. Terminou em outubro, foi homologado só em novembro. Atraso. Com a reforma da Previdência vamos crescer 4%, Paulo Guedes 2018. Dizia, para de fazer esse tipo de coisa, isso nunca funcionou. O último que previa crescimento nessa casa era Guido Mantega. Produziu uma recessão de 2 anos seguidos.
E por que vai crescer 4? Só com a reforma da Previdência? Não vai. Aí vira o ano, vamos crescer 2,5. Aí vai mais adiante, vamos crescer... Ah, não, a reforma da Previdência demorou demais. Lembra a demora aquela que poderia ter sido evitada? Então nós vamos crescer 2,3, 2,2. Sai o PIB de 2019 e o Brasil cresceu 1,1. Menos do que no biênio do Michel Temer. Com a reforma da Previdência. O Temer cresceu um pouquinho mais sem a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, nós crescemos 1,1. É muito pouco. Ah, mas a culpa é dos outros e já não dá mais para falar isso, infelizmente. Infelizmente. Né? E eu vou dizer aqui porque não dá. E eu vou lembrar aqui a minha crítica amorosa, não às pessoas, que eu não tenho que ficar fazendo frufru para governante. Né? Oi, tchucu-tchucu, tá, com o coração. Não manda o coraçãozinho nem pro Bob. Com o seu cabelo, que agora não vão consertar, não. Eu não tenho que fazer frufru para governante. Eu posso mandar coraçãozinho para o meu país. Então, quando eu via lá em 2018, o Bolsonaro falar aquelas barbaridades sobre meio ambiente, eu dizia, olha, isso... E notem, vocês se lembram muito bem, está em arquivo, a minha crítica não era crítica do ponto de vista ambientalista. Eu poderia até tê-lo feito. Mas eu não sou militante ambientalista. Eu não vou querer pagar de militante ambientalista. Eu nunca fui. Eu não vou tomar esse, como se fala hoje em dia, esse lugar de fala. Ele não é meu. Eu não quero sair na rua e ver um monte de ambientalista falando rei, 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 esse é nosso rei. Não, não sou. Entendeu? A minha crítica era outra. Você não gosta de árvore, você não gosta de floresta, você acha que é um bando de ONG que só enche o saco, tudo bem. Mas a minha crítica era outra. Cuidado que hoje os fundos de investimento têm a cláusula verde. Você começa a falar essas coisas. E eu vou dizer uma coisa, o Brasil fez muita bobagem no governo Bolsonaro ambiental, mas mais falou bobagem do que fez, Bob. A língua foi mais comprida até do que a motosserra. Resultado, Paulo Guedes vai para Davos, recebe os fundos dizem, com essa política ambiental não vai dinheiro. E não veio. Não chegou. Na verdade, nós tivemos uma saída de investimentos estrangeiros. Ainda que fosse de curto prazo, de olho na nossa taxa de juros, o fato é que saíram. E o que veio foi muito pouco. Baixo investimento inclusive nacional. Aqui tem uma outra coisa, e eu vou deixar aqui um recado ao empresariado brasileiro. De novo, porque eu quero derrubar o governo Bolsonaro. Eu não sou megalômano, eu não quero derrubar ninguém. A minha função não é derrubar ninguém. O Fábio Cuba é que derruba as minhas esperanças de vez em quando, como ele fez ontem, mas é uma coisa ali mais pessoal. Eu estou falando do mercado de compras, tá, gente? Eu não quero derrubar nada. Agora, eu tenho visto setores do empresariado, também eles, o Fábio Cuba, o Bob, o Valio Bene, intolerantes com a imprensa. Porque diz assim, vocês da imprensa não colaboram. Vocês só criticam. Ok, querido, você quer que eu colabore com adjetivos? Eu colaboro. E você deveria colaborar com investimento. Olha que frase boa. Eu colaboro com adjetivos. Maravilhoso, sensacional, governo sério, governo anticorrupção, anticorrupto. Tá bom, eu falo tudo isso. Você vai enfiar a mão no bolso e investir? Ou você quer apenas o meu adjetivo para você se sentir confortável? Porque o investimento não está saindo. Essa é a dura realidade. Pegue os dados.
Olhem aqui, com muito otimismo, tudo mais constante, se o presidente continuar a responder a um PIB de 1,1%, montando uma palhaçada às portas do palácio como ele fez hoje, o máximo que cresce no ano que vem é 1,6% de novo. Segundo estimativas muito realistas. Você apoiar um erro do governo não faz o erro ser acerto. Ainda que o presidente conseguisse montar uma base de elogios na imprensa, que tomasse toda a imprensa brasileira, e calar todos os críticos, isso não muda a economia. Não muda a economia. Porque este governo, atenção, quando se fala que a expectativa em economia é importante, não é a expectativa da imprensa. É a expectativa dos agentes econômicos. Dos investidores. Mercado. Do mercado. Vocês acham o quê? Aquilo que a gente viu hoje, nós vamos falar do negócio lá com Carioca e tal. Carioca, meu amigo, acho que ainda posso falar assim, não vou fazer crítica ao trabalho dele, ele fez as suas escolhas. A questão não é ele. A questão não é ele. Eu, no lugar dele, não faria, mas isso é com ele. A questão é o governo. Faz sentido esse tipo de coisa? Gente séria, que analisa perspectivas do país, vai falar, opa, agora sim, agora eu vejo lá, Fábio Cuba, um governante sério, centrado, comprometido com as questões realmente relevantes do país. Alguém diria isso? Vocês podem fazer quantos seminários fechados vocês quiserem, malhando a imprensa e os pessimistas, ao fim todo mundo aplaude, e o dinheiro não chega. Não dá nem mesmo mais, não dá para dizer assim, é porque essa oposição também só nos cria dificuldades. Qual oposição? Que dificuldade a oposição criou para o governo até agora? Que eu saiba, nenhuma. Não conseguiu nem organizar manifestação contra a reforma da Previdência. A sua expressão no Congresso é muito pequena. Este governo conseguiu criar dificuldades com aquela que seria sua base potencial. Aí está o problema. Que eles queriam chantagear o governo. É uma visão tola, estúpida da realidade. Nós vamos falar daqui a pouco do orçamento impositivo. O Congresso cedeu. E o governo cedeu um pouco também, se o acordo sair. Porque já deu uma... Resultado, o Bolsonaro foi para a internet, aquele filho adorável dele, o Eduardo Bolsonaro, também, para dizer não tem acordo nenhum e para chutar o traseiro do Congresso de novo. Atua, do nada, chutando quem se dispõe a colaborar. Depois de eles próprios terem aprovado o orçamento impositivo e terem dito, é isso mesmo, é isso que nós queremos. Quem criticou fui eu. Eu, aquele que supostamente quer derrubar o governo Bolsonaro, e disse, olha, esse negócio de orçamento impositivo dá problema. Dessa maneira dá problema. Então, eu digo o seguinte. Há uma amarração que é de natureza ideológica, que diz assim, esse governo veio para pôr fim à corrupção, às esquerdas, ao comunismo, ao socialismo, essa bobajada infernal, que cria crispação ideológica inútil. Agora eu pergunto, o cara que tem lá os seus milhões ou bilhões para investir, fala assim, agora sim. Agora nós temos um governo que está lutando contra o comunismo, Fábio Cuba, contra o socialismo, contra a ideologia de gênero, que acha que menino veste azul e menina veste rosa. Aliás, eu estou de azul hoje. Eu estou de azul. Também estou, olha, amanhã a gente vem de rosa. Pelos valores da família. Valores da família. Amanhã eu vou vir com uma gravata rosa, linda, reluzente. Fala assim, agora não, agora eu vou investir. Esse governo é sério. Nós vamos investir agora num governo que combate, Fábio Cuba, uma coisa muito grave, que é rock punk de Belém.
Gravíssimo. Gravíssimo. Com aqueles cartazes gravíssimos. Rock Punk de Belém. Inaceitável. Nós vamos investir num governo que, afinal de contas, é contra a exposição no Centro Cultural Hélio Oiticica. Que, olha, tem lá uma imagem que vitupera contra a religião e tal. Aí o empresário fala, nesse governo eu invisto. Vou pegar meu dinheiro agora, vou botar ali, que é isso mesmo. É engraçado, porque se cria uma paralaxe, uma disjuntiva, uma separação entre o que esse empresariado fala e prega. E tá aí, por exemplo, o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, desfilando com o Bolsonaro para cima e para baixo, quando a indústria é o pior item do crescimento. É o pior. Pensando na sua própria carreira, até aí tudo bem, só que como presidente de sindicato, ele acho que deveria ter uma posição mais ativa em outro sentido, aí com ele também, com os industriais, de uma indústria cada vez mais irrelevante no Brasil. O quê? A crítica que eu estou fazendo é a crítica da esquerda? Vocês me viram aqui falar, não, a reforma da Previdência, precisamos parar com isso. Ontem mesmo critiquei aqui a pantomima lá na Assembleia, por causa da reforma, e aqueles que quebraram coisa e não sei o quê, acho que tem que ser punidos. Mas depois você criticou a polícia que bateu em gente que estava lá fora. Critiquei porque as pessoas não estavam fazendo nada e apanharam. Assembleia Legislativa de São Paulo. Assembleia Legislativa de São Paulo. Na reforma da Previdência do funcionalismo aqui de São Paulo. Não é uma crítica do ponto de vista da esquerda, e até poderia ser, aliás, está faltando crítica de esquerda no Brasil qualificada também. Eu não quero excluir vozes da política, eu quero incluir. A armadilha do baixo crescimento, ela é poderosa. Quem ganha com o baixo crescimento? Quem pode ficar feliz com o baixo crescimento? Não, a esquerda fica feliz porque ela está faturando. Não, ela não está. Nem isso está acontecendo. Há um acabrunhamento do debate. Mas o nosso presidente ouve por bem hoje fazer aquilo que ele achou certamente engraçado. A sua Secretaria de Comunicação falou, isso é bom. Isso é bom porque contribui para a credibilidade do país. Os investidores olharão isso e dirão, que maravilha. Olha que país sério. Meus queridos, eu aqui fiz como Padre Vieira, né? Antecipei a peroração e agora vem... Mas as pessoas sabem do que eu estou falando. Vamos colocar dados sobre essa questão do crescimento e fazer outras observações. Augusto! Augusto, venha cá. Vem correndo. Fale para a câmera. Fala assim, eu deixei o ar-condicionado quente porque eu acho que o Reinaldo Azevedo vem com frescuras nesse programa. Não, você não acha? Não. Você não acha? Não, tá. A gente resolve. Então tá bom. Obrigado. Vamos lá, vai, Beni. E o Pibinho? A economia brasileira cresceu... Só um minuto. Obrigado, Augusto. Okay. Pela presteza. Gosto quando vem correndo. Os ouvintes também gostam. Tá bom? Tá. A gente falava sobre o crescimento de 1,1% do PIB brasileiro em 2019. Foi o pior resultado dos últimos 3 anos. 3 anos, aliás, que foram de crescimento fraco. Vale dizer, em valores correntes, o PIB oficial do país no ano passado totalizou 7 trilhões e 300 bilhões de reais. O percentual de crescimento de 1,1 representa menos da metade da projeção inicial do mercado. Em dezembro de 2018, às vésperas da posse do presidente Bolsonaro, analistas e economistas falavam no crescimento de 2,55. Que era considerado pessimista. O governo falava mais de 3 e o Guedes deu uma entrevista que chegou a falar até 4. Né? Que é outra coisa que também... Para com isso, né, ministro? Não precisa. Porque o senhor fala isso, depois o senhor se encanta com a própria voz. E como o senhor é chegado também a uma ironia, aí o senhor acaba fazendo o quê? Mandando as empregadas todas para a Cachoeira de Itapemirim porque acha que elas estão lotando a Disneylândia. Para. Dá entrevista não. Vai tentar fazer esse PIB crescer e ver se o Bolsonaro cria juízo, porque senão ele vai também, além de tudo, destruir a sua reputação.
A sua reputação, ela era assim, de um homem que ficou milionário, temperamental, um pouco idiosincrático, mas que sabe ganhar dinheiro, sabe lidar com dinheiro. Né? Um temperamento meio irascível, mas não de faroleiro. Agora, se começa com isso, vira, aí vai ser que nem uma música do João, né? Daqui a pouco o senhor está cantando pro Bolsonaro, você vai me destruir. Né? É uma música amorosa, no caso. Aí o senhor cantando Bolsonaro, imagina. Você não ama ninguém, nem me deixa ir além. Não é isso? Então, continue, Valibene. Outro dado importante é que com o resultado fechado de hoje, a economia brasileira ainda não anulou as perdas da recessão e está hoje no mesmo nível de 2013. Isso. Então é o seguinte, mesmo nível de 2013 no tamanho, para recuperar a renda de 2013, atenção, se nós crescêssemos a um ritmo maior que esse, só em 2024. Aí diz assim, não, mas vem coisa lá de trás. Não, eu sei, eu apontei as coisas lá de trás. Um dos problemas do não crescimento brasileiro, atenção, é que um dos pilares do crescimento de qualquer país é investimento público. O investimento público no Brasil está muito baixo. Investimento público praticamente não existe porque você tem ali a bomba fiscal que está sendo resolvida ainda. Isso se sabia. Outro problema, o consumo. Porque também o crescimento está alicerçado no consumo. Como o desemprego está alto, está em queda, mas os empregos que são criados são empregos de baixa qualidade, a renda média também cai ou fica estagnada, a renda média do trabalho está em R$ 2.300, é baixíssima. Então, portanto, no consumo você também não tem uma coisa forte ali, em razão do desequilíbrio. Então você teria que ter uma coisa muito agressiva na área de investimento. Mas para que você tenha essa coisa agressiva na área do investimento privado, é preciso que haja um governo com confiabilidade, que inspire confiança. E parte importante desse investimento ele vem de fora. Aí é curioso que exista um governo que ache, que considere que as palavras do presidente são irrelevantes. Não são. Elas são relevantes. Um presidente, em muitos aspectos, é um animador de auditório, Fábio Cuba. É verdade. Um presidente, em muitos aspectos, é um animador de auditório. Ele tem de falar coisas que inspirem confiança para que os agentes econômicos se sintam tranquilos, então, e façam. Especialmente quando, no caso dos investimentos, é a questão aqui de teoria econômica, no caso dos investimentos, você está fazendo uma aposta. Eu acho que vai acontecer tal coisa. Você faz uma previsão de futuro e diz, vou jogar dinheiro aqui. Quando você tem um governante que fala qualquer coisa, fala o que dá na telha, que transforma as portas do Palácio da Alvorada num circo de baixa qualidade, e nem tem a ver com as características, com as qualidades de humorista do Carioca, né? Porque, sinceramente, houve dias ali às portas que foram muito mais engraçados do que hoje. Ainda que for graça involuntária. Não tem nada a ver com isso. Não é uma crítica ao trabalho dele. Mas quando é esse o governante, e quando o crescimento fica dependendo muito de investimento, e quando esse investimento é pífio, aí você tem isso. Mais um pouquinho, Fábio Cuba, porque o PIB veio um PIB. Fábio Cuba não, é o Bob Furuia, vamos lá. Sou eu, Reinaldo. Bob Furuia, agora com a câmera fechada. Fechem no Bob Furuia, vai. Mais alguns números. Como você vem dizendo aqui, essa desaceleração do PIB de 2019 pode ser explicada pela queda nos gastos do governo, a piora nas exportações e importações e o crescimento menor do consumo e dos investimentos. Agora vamos falar dos setores. No acumulado do ano, quase todos eles tiveram crescimento, mas foi um crescimento pequenininho. A indústria, por exemplo, teve alta de apenas 0,5%. Os serviços, elevação de 1,3%, o mesmo percentual da agropecuária. O consumo das famílias aumentou 1,8%, já o consumo do governo caiu 0,4%. Em razão da necessidade que o governo tem de resolver o problema fiscal. Investimentos, alta de 2,2%. Construção civil, alta de 1,6%, essa foi a primeira alta após 5 anos consecutivos de queda, mas a exportação teve uma queda de 2,5%, que foi também a primeira queda em 5 anos. E as importações, uma alta de 1,1%. E no caso das
É evidente que o cenário que vem por aí, ele não é muito animador. E, de novo, tá fazendo discurso catastrofista. Eu não. Eu estou pedindo que o governo tenha responsabilidade. Eu estou pedindo que o presidente tenha responsabilidade, que pare de falar qualquer coisa, pare de falar que dá na telha. Que nem naquela música do Kid Abelha, tira essa bermuda que eu quero você sério. Entende? Lá era uma coisa de amorzinho. Aqui não. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Pare com essa calça de taquetel, esse chinelão estranho, essa camiseta de time de futebol que ainda era pirata. Esses gracejos inúteis, essas lives imbecis. Porque isso serve para animar a patuleia da internet. Os fanáticos da internet. Fanático da internet não investe no país. Fanático da internet não eleva investimento. Fanático da internet só contribui para incentivar o governo a fazer uma política ambiental, por exemplo, ainda mais porca e que vai diminuir o investimento. Isto é crítica de quem ama o país. Eu não preciso amar o Bolsonaro. E também não é nova. Não é? Também não é nova. Porque a isso se somam irresponsabilidades do governo também na área fiscal. Está lá a grana enfiada na Ingeprom, pela 4ª vez o Brasil tentando criar a indústria naval no Brasil. As outras 3 já não deram certo. Estamos tentando a 4ª vez. Teve no governo Juscelino, teve no governo Geisel, teve no governo Lula e agora o governo Bolsonaro. Pela 4ª vez, estourando o teto de gastos para enfiar dinheiro na indústria naval. Desrespeitando, furando o teto. E aí acha que se eu começar, imprensa, se a gente começar a cobrir de encômios e de elogios, aí o Brasil vai crescer. Por mágica. Então o governo soltou uma nota sobre o PIBinho. Elogiando o resultado de 2019. De acordo com o texto, a composição do PIB indica uma melhora substancial, com aumento consistente do PIB privado e do investimento privado, de forma que a economia passa a mostrar dinamismo independente do setor público. O comunicado diz ainda que os resultados melhores do setor privado são reflexos da política econômica que foca no aumento da produtividade, corrigindo a má alocação de recursos e fortalecendo a consolidação fiscal. Olha, vocês me desculpem, isso é uma das maiores bobagens já produzidas nesse ministério. Sorry. Lembra-se que eu falei uma vez que o Guedes tem uma concepção velha de liberalismo? Uma concepção tosca de liberalismo? Ultrapassada de liberalismo? É bom que o PIB esteja assim porque aumentou o PIB privado. Aumentou o PIB privado porque o governo está desinvestindo, praticamente. Só por isso. Aumentou o PIB privado porque o governo não tem dinheiro para investir. E é pouco. Evidentemente, qualquer coisa comparada... Olha... Matemática. Eu fui monitor de matemática. Vocês devem saber a resposta. Né? Se eu tenho uma coisa que é 0 e passa a ser 0, qualquer coisa depois, isso se multiplicou quantas vezes? Ao infinito. Era 0, não é multiplicar o 0, né? 0 não é isso. Se é 0 e passou a ser 0, alguma coisa, a possibilidade disso é a multiplicação ao infinito. Se você está comparando um PIB, um investimento privado, com um investimento público, que é 0 praticamente, aí você fala, houve um aumento do componente do investimento privado no PIB, o que é positivo. Sim, mas ele é muito baixo, tanto é que é 1,1. E quem disse que o governo investir nada é bom? Só não está investindo nada porque está nessa pindaíba. Herdada, sim, mas então para de falar besteira. Para de encontrar justificativa porque não tem justificativa. Aí, tá vendo você?
Ah, você não se segura, você não para, é uma crítica atrás da outra. Não, então eu vou falar, nossa, olha, eu nunca li nada mais inteligente do que isso, que bom, agora sim, nós vamos, agora vai ficar tudo certo. O que o BC andou falando, é o BC? Não, Ministério da Economia. É a mesma ainda. nota, Reinaldo, sobre a qual a Lê falou há pouco. O Ministério avaliou que a epidemia do coronavírus tornou o cenário para o crescimento de 2020 mais desafiador, ao reduzir as expectativas de crescimento mundial e adicionar incertezas sobre a evolução do comércio internacional. De acordo com a pasta, ainda não se sabe a magnitude e a duração do surto, o que dificulta um cálculo preciso dos impactos. Está prevista para a semana que vem a apresentação da nova projeção oficial do governo para o PIB de 2020. No momento, a previsão é de crescimento de 2,4%. Que dia que é hoje? 4 de março, não Isso. vai crescer 2,4%. Não vai. Já seria uma merreca, mas não vai. Se continuar essa pataquada, sabe por quê? Porque agora eu vou mostrar a preocupação que o nosso presidente tem com o PIB baixo. Agora sim. Vai, Fábio Cuba, você que é um homem Cuba do comunismo, aquela coisa séria. Isso. Coitado. Você já falou Alguém um na sua pouquinho- família te chama de Cuba já? Não. Ô, gente, Não. é pra chamar, que isso é quando o apelido pega, né? Pô, vamos lá. Você já falou um Outro pouquinho dia sua sobre mulher isso. se referiu a você numa conversa comigo e falou, ô Cuba. É mesmo? Ô Cuba, sim. Que coisa! É. Eu não estava sabendo disso. Exatamente. É. Bom, o presidente Jair Bolsonaro hoje, Reinaldo, protagonizou essa cena, né? A gente pode dar vários adjetivos a ela, enfim. Você fique à vontade depois. Constrangedora, talvez. Bom, hoje, ao ser questionado por jornalistas sobre o resultado do PIB, aconteceu tudo aquilo em frente ao Palácio do Planalto. Ele estava ao lado do humorista Marvio Lúcio, o carioca, na entrada do Palácio da Alvorada, quando foi... eu falei Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, quando foi indagado sobre o indicador, sobre o PIB. O presidente não quis comentar e pediu para que o humorista respondesse aos veículos de imprensa. PIB, o que é PIB? Pergunta para o Guedes, pergunta para o Posto Ipiranga. Eram frases soltas. Essas foram algumas das frases ditas pelos dois aos jornalistas. Pra quê? Como diria o poeta Ascenso Ferreira, num poema, para nada. Dizendo assim, olha, eu não estou preocupado com isso é preocupação de vocês, da Folha de São Paulo, da não sei onde, da Band News FM, lá aquele Reinaldo Azevedo lá. Eu abracei o Reinaldo Azevedo? Sim, presidente. Mas não é assim. Que isso ajudou a compor a sua credibilidade? Isso ajudou o Brasil a ser visto como um país mais sério lá fora? E não tem nada a ver com humor. É que essas coisas têm lugar. Isso não descontrai, não desanuvia o ambiente. Isso só evidencia o pouco apreço que o senhor tem pela imprensa. Insisto, não tem nada a ver com o trabalho de um humorista. O carioca é humorista. Foi lá, fez, falou. Precisa ver a conveniência disso. Então agora falamos, bom, agora o presidente então tem realmente uma apreensão correta do que está acontecendo. Não tem. E o Congresso colabora. Nós vamos ver daqui a pouco. O Congresso colabora. Se o Congresso fizesse realmente oposição ao Bolsonaro, como alguns idiotas dizem, o comportamento teria sido outro.